em quarentena, isolação social, é necessário, é bom para todos, mas logo estaremos juntos. Com muita saudade de todos, do Fred aí, da Cris, da Júlia, Marina, o nosso amigo aqui que está gravando, o Aguinaldo. Agradecemos muito pela sua dedicação, a sua disposição, é muito grato. Agradecemos também a nós, a nossa família, ao Henrique, a Amabile, Helena, os nossos companheiros que não podem estar aqui também, o Paulinho, e mais o David, o seu Toninho, mas daqui a pouco estaremos todos juntos, aí cantando para vocês. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Tem o sol, tem o mar, tem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos desta canção irão além. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Negócio que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci, que o teu amor era por mim, era por mim, que seja feito assim. Deste dia, ai,
perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, que seja feito assim. Mãos bem cheios, cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Boa noite a todos. Mais um domingo, estamos aqui todos juntos. Obrigado, Quincas, Amabile, filhos. Obrigado aos companheiros que conosco estão nessa caminhada. A lição de hoje vem falar de convite à calma. Emmanuel, por volta de 1978, publicou um pequeno livro com 33 lições falando sobre calma. E ele afirma que a vida não nos permite parar, nem no meio físico e nem no mais além. A evolução é o caminho incessante do espírito. E diz-nos Emmanuel que, independente da experiência que nós estamos cursando, independente do tempo, do lugar, da família, das alegrias ou das tristezas, das facilidades ou das dificuldades, dos tempos bons ou dos tempos angustiosos, independente de tudo isso, o espírito necessita sempre de paz em si mesmo, para que ele possa construir o seu próprio caminho para outros caminhos de elevação. O amigo Emmanuel, ele vai ressaltar para nós, então, essa jornada que é o nosso objetivo, que é da elevação dos nossos espíritos. E é uma jornada ininterrupta. Nós todos sabemos que a morte do corpo físico definitivamente não interrompe a vida do espírito, eis que somos todos imortais. Mas o instrutor, ele fala em uma dessas 33 lições, uma frase que me colocou para pensar. Ele diz assim: a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Isso me lembrou muito uma fala do Chico, que dizia que nós estamos desenhados, nós estamos projetados, mas ainda não estamos prontos. Em outras palavras, Emmanuel diz que toda a criação divina é fadada à perfeição. Ele fala da eficiência. Não há nada de errado na obra do Criador maior. No entanto, não há pressa para se obter essa perfeição, essa eficiência. Meditemos sobre isso. Joana de Ângeles
nessa lição do livro Convites da Vida, que nós estamos estudando juntos todo domingo, ela inicia a sua lição falando que nós somos visitados sempre por uma série de dificuldades que se nos apresentam. E são dificuldades como o ciúme, a ira, a inveja, a maledicência, calúnia, suspeita, censura, pessimismo, desânimo, descrença. Coisas que muitos de nós temos vivenciado muito nestes últimos tempos. Mas ela diz que o cristão decidido, ele só mantém a calma quando ele resolve mantê-la a qualquer custo. Ou seja, é uma decisão. Eu decido que eu quero manter a minha calma. Eu decido que eu quero aprender o que seja a serenidade. E aí ela fala que dentro dessa decisão, desse movimento ativo que nós precisamos ter, nós precisamos compreender que para obter essa calma, essa serenidade que nós buscamos, a paz de espírito que Emmanuel fala, todos nós precisamos, nós não podemos nos precipitar, nós não podemos também concluir nada apressadamente, e nós não podemos nos desesperar. É claro que nós vamos ter uma série de outros aprendizados e de aplicações para que nós possamos ir exercitando essa calma, que pode também ser traduzida como serenidade, como perdão, como confiança, como fé, como paz de espírito. Ela diz à instrutora que o pântano que parece tranquilo é abismo, reduto de miasmas e morte traiçoeira. É muito interessante, porque essa imagem que Joana nos traz do pântano é justamente para contrapor essa decisão de manter a calma com a inação. Então, nos mantermos serenos, calmos, em paz, pacificados intimamente, isso não se traduz como inação, como não participação na vida, como anulação da nossa vontade, da nossa ação, dos nossos atos, de nada. Na verdade, a busca da calma é ação, não inação. E ela traz a figura desse pântano justamente por isso. Porque o pântano, a princípio, quando você olha, à primeira vista, parece tudo muito tranquilo. Aquela água parada, árvores não muito bonitas. É sempre mais difícil você ver uma vida animal se movimentando no pântano, em geral é tudo mais parado. No entanto, quando você se aproxima ou quando você cai nele, quando você o estuda mais um pouco, você percebe que há animais que podem lhe fazer mal habitando aquelas águas. E não raro estes animais, esse tipo de animais, age de forma traiçoeira, por isso que você não vê antes. É por isso que nós não podemos ser esse pântano. Não adianta vestir uma máscara de calma e de serenidade. Se nós trouxermos dentro de nós ainda uma confusão das emoções íntimas dos sentimentos. Eu posso falar em paz, mas eu posso não estar em paz, e isso definitivamente para o espírito não funciona. É por isso que os espíritos nos falam muito do autogoverno, da busca desse autoconhecimento. Eu preciso entender quem eu sou, para que eu saiba, ao estudar-me, eu saiba exercitar aquelas que são as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, para que eu possa vencê-las.
Então, Joana vai dizer que alguns dos mecanismos que nós podemos exercitar para que nós obtenhamos essa paz seria mantermos o nosso espírito confiante. Nós vivemos um período atual de insegurança, em vários pontos, nas relações, sejam elas profissionais, familiares, há um isolamento muito maior, um distanciamento maior das criaturas, e muitas vezes a gente fica balançado nessa confiança em relação ao futuro. Como será o dia de amanhã? Como será ano que vem? Daqui a 10 anos, 20, 30? Mas, na verdade, se nós pararmos para pensar, mesmo na situação vivenciada anteriormente, ano passado, por exemplo, nós não tínhamos o controle. Nós não temos esse controle. Eu me despeço a cada noite da minha família. Boa noite, até amanhã. Mas eu não sei se eu vou acordar de manhã nesse plano. Eu posso acordar no outro. E o Joana vai falar da necessidade de exercitar essa confiança. Porque sem confiança, pouco o espírito vai conseguir trabalhar no campo dessa pacificação íntima. Joana fala também que nós precisamos, além de estarmos confiantes, estarmos muito bem fixados, embasados nas diretrizes do Cristo. Isso vale dizer uma coisa que os espíritos nos falam muito, que não adianta estudar muito, saber muito, falar muito, ler muito, eu preciso sentir. Eu preciso efetivamente sentir aquilo que eu creio, que eu estudo. Eu confio em Jesus. Não somente porque alguém me disse que a vida é eterna, mas porque eu sei. Eu sei. Eu sei porque a doutrina espírita me abriu um leque imenso de oportunidade de estudo e de experiência para que eu constatasse efetivamente que essa continuidade da vida é uma realidade. Mas se não fosse isso, eu sei, porque no meu íntimo eu tenho essa informação, essa certeza. Mas ela fala também que nós não podemos ter receios íntimos. Não adianta eu trazer lá no meu íntimo uma série de medos. Eu preciso, como espírito, eu não preciso falar para ninguém, mas eu preciso, para mim mesma, enxergar os meus medos para que eu possa trabalhá-los. Porque a calma, a serenidade é uma construção pessoal. Ninguém me traz calma. Jesus não despenca calma na minha cabeça. Nenhum dos bons espíritos que nos auxiliam tanto vem me dar um passe e fala, a partir de agora você está calma. Você vai ser serena pela eternidade. Não, essa é uma aquisição. É uma conquista minha. E exige empenho, exige a decisão que a Joana falou, que eu preciso ter, que nós precisamos ter. Ela fala que nós não podemos ter ambições externas. Mas não é a vontade de progredir como homem e como espírito. É aquela ambição que te consome. É quando você se deixa ser dominado. Quando você é dominado pela ambição. Quando você perde o controle daquilo que você quer construir. Mas ela fala que nós precisamos de um equilíbrio que adquirimos pela reflexão. Então, mais uma vez, ela vai falar que não dá para ser precipitado, porque eu preciso refletir. E ela nos convida ainda a sermos ponderados. O que seria a ponderação? Ponderação é uma avaliação, uma análise, uma consideração, um estudo. Ponderado é alguém que se comporta com reflexão, alguém que analisa a situação, que estuda. E nós não estamos falando só de analisar o outro, estudar o outro, nós estamos falando principalmente de analisar a si próprio.
porque hoje nós estamos estudando sobre a calma. E eu já falei que é uma construção e é uma busca pessoal. Eu gostaria muito de levar calma aos corações de todos aqueles que eu amo. Mas apesar de eu poder jogar sementes de harmonia, de calma, de equilíbrio no coração de todos aqueles que compartilham a vida comigo, o fato é que cada um deles vai cultivar a paz e a calma por si. Porque eu também sou assim. Ao ouvir o Fred, a Júlia, tantos outros companheiros, tantos amigos, tantas pessoas que eu aprendi a amar nesta vida, muitos deles eu colho sementes de serenidade, de amor, de paz. Mas se eu não cultivar em mim, essas sementes não valem de nada. Não me servem. Sou eu que preciso ter o empenho para trabalhá-las. Joana, então, vai falar que calma é segurança de fé. É a certeza sobre a justiça divina. Porque Deus não é só amor. Na obra da criação, o amor é a força maior. Mas nós precisamos entender que dentro desse amor há também uma justiça absoluta. E há leis criadas pelo Pai que serão cumpridas. E dentre elas, há a lei do progresso, desse aprendizado contínuo. E como aprendizes, nós temos a tarefa de aprender. Quando não aprendemos, refazer lições. Quando destruímos, construirmos novamente. Quando não amemos, aprender a amar. Quando desrespeitemos, aprender a respeitar. E por aí afora. Ela vai falar que essa integridade da fé, porque fé é confiança. Como eu falei agora há pouco, não é só saber, mas é no íntimo viver. Então eu sei, eu não creio só, eu sei que há leis que regem a todos, em todos os planos da vida, em todo o universo. Então, essa confiança, essa fé, se eu conseguir aliar com a calma e a serenidade que eu tanto busco e que preciso exercitar, com esse conjunto, eu certamente vou obter forças para vencer as minhas próprias limitações e prosseguir em qualquer circunstância. Veja só que com fé e com calma, eu não mudo o mundo dos outros. Eu não melhoro ou soluciono a problemática exterior, mas eu consigo forças para vencer a minha problemática interior. E, em geral, o que a gente pode observar é que aquele que tem esse exercício em si, que se esforça, que toma a decisão para construir essa calma dentro de si, em geral, vamos dizer assim, ele transpira essa calma. Porque ele é aquele que harmoniza relações. É aquele que perdoa. É aquele que consola. É o que respeita. É aquele que é amigo, que aceita o outro como o outro é. E que, em sendo assim, transforma as suas relações. E a gente tem aprendido muito com os espíritos. A realidade de que, ao buscarmos essa transformação, essa educação íntima, esse aprimoramento do nosso espírito, nós acabamos alavancando, amados conosco,
amigos conosco, conquistando os inimigos, que passam a ser amigos, e depois familiares, e também amados. Emmanuel, no livro que eu citei, Calma, de 1978, ele vem trazer em cada uma das 33 lições vários alertas, que funcionam também como convites, como os que a Joana apresenta no seu livro Convites da Vida, que nós estamos estudando. Mas, basicamente, eu gostaria de falar para vocês de um convite que Emmanuel traz, sob o título Serenidade e Paciência. Então, é o texto Serenidade e Paciência. Diz-nos Emmanuel que serenidade é aquisição espiritual. Serenidade é trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Quanto nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa impaciência? Agora que estamos mais tempo dentro de casa, quanto às vezes nos enxergamos verdadeiramente como impacientes? Continua Emmanuel dizendo que ninguém a possui senão a construir. Daí a importância da vigilância a nós próprios. É autogoverno. E ele lembra ainda que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes que o mal nos procura. Isso é muito interessante. Porque se nós estudamos e sabemos muito do poder e da força da palavra, nós precisamos entender que também sobre aquilo que nós escutamos, nós podemos e devemos ter uma ação. É quando Emmanuel nos diz agora que os nossos ouvidos podem ser extintores do mal. O que o extintor faz? Apaga o fogo. O fogo está vindo queimando, quando ele se depara com o extintor, apaga. O mal vem chegando na forma daquilo que nós estamos escutando. E hoje nós estamos sendo bombardeados pela mídia, principalmente. Nossa, é muito fogo cruzado. Que os nossos ouvidos possam ser extintores desse fogo, para que nós possamos ter calma, para que nós possamos construir a mansuetude em nós. Na certeza de que, como diz Emmanuel, é trabalho árduo, difícil, de trabalhar a paciência. Mas não é só a paciência. É trabalho árduo de aceitar o outro como ele é, de amar a todos, respeitar a todos, acolher a todos, levantar a quem nós possamos levantar. É fazer da nossa voz o bálsamo, do nosso olhar um conforto, das nossas pequenas ações, o resultado das ações interiores que estamos tentando tomar. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Marina. Boa noite, Fred. Boa noite, Cristiane. E todos os amigos com os quais nós compartilhamos a doutrina e que nos acompanham aqui todo domingo. É sempre uma alegria, eu falo isso reiteradamente, porque é realmente uma alegria estar aqui. Porque ao invés de você pensar que estar aqui, você está atendendo ao outro,
estar aqui é atender a si próprio, porque a cada reflexão que nós fazemos, eu tenho praticamente certeza que isso deve acontecer com a Cristiane também, ela chega para aquilo que nós precisamos, né? Ela vem, o nosso estudo se orienta em direção àquilo que nós também precisamos. E vejam vocês, nesse livro que nós estamos estudando, Convite da Vida, a página de hoje trata do convite à calma. Gente, nós estamos num momento de uma problemática muito grande na nossa vida, numa situação de pandemia, numa situação de risco de vida, em que estamos confinados, estamos isolados, né? Algumas cidades, por exemplo, minha irmã que mora em Niterói, lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, elas estão completamente isoladas. Isso tudo gera uma situação de mal-estar, uma angústia, sentimentos conflitivos nas pessoas. Por isso, eu acho que é muito pertinente que a gente tenha hoje esse tema para discutir, o convite à calma. Porque a vida é assim. A vida, ela se apresenta para todos nós com uma força que nós não podemos controlar. O real acontece. Acontece sem que a gente tenha nenhum planejamento, né? Isso é o real na nossa vida. Com quem é que poderia imaginar há um ano atrás que nós estaríamos passando por essa situação? Uma situação que tem a ver com a questão da saúde, tem a ver com a manutenção dos empregos, com a sobrevivência das famílias. Então, é uma crise muito grande, né, que afeta a todos nós. E isso faz parte da vida. Porque a vida nesse planeta é desta complexidade. Nós estamos aqui, segundo a orientação dos espíritos, com o objetivo de evoluirmos. O objetivo da reencarnação é este, está muito claro lá no livro dos espíritos. Mas como a gente pode evoluir sem aprender? Ninguém evolui, ninguém progride sem aprender. Então, a aprendizagem é algo que está na base do nosso processo vivencial nesse planeta, no estágio em que nós nos encontramos. Nós precisamos ainda aprender muito. E a vida, ela se apresenta para nós sempre como desafios, como oportunidades. Aliás, falar em oportunidade, me ocorreu agora citar Maud Manoni. Maud Manoni foi uma psiquiatra francesa pioneira na luta antimanicomial. Ela criou uma instituição em Paris, que foi a primeira instituição que atendia doentes mentais com as portas abertas, onde eles não eram aprisionados. Ela foi uma verdadeira revolucionária no seu tempo. E um dia, um repórter entrevistando Maud Manoni perguntou a ela por que ela, uma médica tão excelente, com tantos títulos, havia dedicado toda a sua vida a tratar de doentes mentais, que naquela época ainda eram vistos, como ainda hoje o são, de uma forma muito pejorativa e desqualificada. E aí a resposta dela é de uma sabedoria incrível. Ela disse que ela havia se dedicado àquele trabalho porque ela havia aprendido com eles, com os doentes mentais, a fazer do obstáculo oportunidade. Então, essa frase, essa lucidez de Maud Manoni, eu acho que é algo para o qual a gente pode prestar atenção. Porque a vida é isso. A vida se coloca para nós sempre com algum obstáculo.
com algum problema, com alguma dificuldade que nós precisamos de solucionar, de resolver. Porque é a forma que Deus, na sua misericórdia, nos dá para que a gente possa progredir. Porque aí nós vamos ter que exercitar o livre-arbítrio. Como é que nós vamos responder às dificuldades que a vida se nos apresenta? De que maneira nós vamos transformar os obstáculos que a vida traz para nós em oportunidades de crescimento? Essa é uma questão que eu acho que está relacionada à página de hoje. Por quê? Porque o problema existe. Agora, a carga de aflição que nós criamos em torno do problema, a maneira de lidar com ele é que pode nos levar ao progresso, digamos assim, à vitória, ou pode nos atrasar e, digamos assim, nos levar à derrota. E por isso é que eu reitero aquilo que Cristiane trouxe a respeito da postura de Joana de Ângeles em relação a esse tema. É uma decisão, tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Como é que você vai agir diante da situação que a vida lhe apresenta? Então, eu penso que nós tenhamos duas alternativas. Nós podemos reagir de forma otimista. O que é reagir de forma otimista? De forma otimista é não dar ao problema uma dimensão maior do que ele tem. Ou seja, eu não vou acrescentar ao problema, né, além do que ele já possui, outras questões que podem amplificá-lo. E essas questões geralmente são minhas. Pertencem à minha personalidade, pertencem à maneira de eu me relacionar com a vida e com os outros. É preciso também, se eu tenho uma visão otimista em relação aos problemas, que eu tenha confiança de que eu posso resolvê-los. Porque se eu não tiver confiança em mim, se eu não acreditar que eu sou capaz de resolver os problemas que a vida se apresenta no meu caminho, no percurso da minha existência, eu não vou fazer nada. Eu simplesmente vou desistir, né? É preciso, se eu tenho uma visão otimista do problema, eu vou ter tranquilidade, gente. Porque, como eu disse, a tranquilidade é decorrência da confiança. Então, eu confio que eu posso, e aí eu fico tranquilo. Se eu fico tranquilo, o que eu vou ter? Eu vou ter calma. Calma para lidar com aquela situação. E calma tem a ver com paciência. Né? Paciência no sentido de poder pensar, planejar, para depois executar, não agir por impulso, né? Porque quando a gente age por impulso, na maior parte das vezes a gente se dá mal, né? Então, esse olhar positivo é um olhar de tranquilidade, é um olhar de calma, é um olhar de paciência. E quando você tem tranquilidade, calma e paciência, você desenvolve amorosidade. Amorosidade, que é aquilo que deve sustentar a nossa vida, torná-la mais leve, né? Então, uma visão otimista do problema relativiza a situação e torna mais leve. Porque senão a carga em cima dos nossos ombros fica tão pesada que a gente sucumbe, né? Mas existe também a possibilidade de você ter um olhar pessimista para os problemas que se apresentam na sua trajetória. A visão pessimista, o olhar pessimista, vai te levar à impaciência.
A impaciência, como o próprio nome diz, é a falta de paciência, quer dizer, você não se dá tempo. Você quer resolver tudo, rapidamente. Você fica aflito, agoniado, angustiado. Nesse momento que nós vivemos, quantas vezes nós já recebemos a notícia de que a pandemia ia ter um pico nesse mês, que logo ia acabar, e a gente está levando. Nós estamos, eu acho que desde março, nós já estamos em final de maio, nessa situação. É um teste de paciência que a vida está nos dando. E se eu respondo com impaciência, eu estarei me desgastando. Outra forma de eu reagir com esse olhar pessimista é a irritação. A irritação é péssima, porque a irritação atrai uma energia negativa à nossa volta que perturba a mente. Então, o sujeito irritado, ele não vai ter calma para poder decidir, para poder planejar, para poder chegar à melhor alternativa na resolução daquele problema, né? Ele vai ficar agoniado, ele vai ficar aflito, ele pode ficar até doente. Porque a impaciência, a irritação, a aflição levam a obsessões, levam a situações de desgaste emocional, levam à depressão. Então, eu tenho que pensar muito, né? Eu tenho que tomar decisões. Como é que eu vou reagir diante dos problemas que a vida coloca diante de mim? Lembrando sempre que a reação pessimista nos enfraquece. Vai nos enfraquecer, vai atrair energias negativas, companhias que vibram naquela mesma sintonia desse tipo de sentimento que a gente passa a desenvolver. Então, vai enfraquecer o nosso espírito. Já essa visão otimista só pode nos fortalecer. Vai atrair, ao contrário, vai atrair, né, companhias que vibram nessa mesma sintonia e que podem nos ajudar no enfrentamento dessas situações. Quando a gente tem uma resposta calma aos problemas, uma resposta positiva, nós sempre temos a chance de aprender. Ao passo que, quando a gente tem uma resposta negativa, pessimista, a mente fica tão turbada, a mente fica tão confusa, que você não consegue aprender. E se você não aprende, como eu disse, você vai ter mais dificuldade em progredir. Portanto, nós precisamos de buscar respostas positivas. Nós precisamos de buscar a calma no enfrentamento dos problemas que a vida nos apresenta. Porque a calma é que vai ser, digamos assim, um antídoto, vai ser uma fonte de aprendizagem que nós vamos poder adquirir em função daquela situação e também fonte de evolução. Sabendo nós que calma mantém íntima relação com o tempo, por causa da paciência. Não sei se vocês já pararam para pensar por que os médicos denominam aqueles que vão aos seus consultórios como seus pacientes. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quando a gente geralmente vai ao consultório do médico, ele raramente nos atende na hora marcada. Nós ficamos lá esperando. Temos que ter uma paciência danada para poder esperar a vez de sermos atendidos. Por isso é que nós somos chamados de pacientes, porque temos ali nós desenvolvemos paciência. Isso é uma brincadeira, né, gente? Mas faz parte da vida. A vida pede que nós tenhamos calma para que a gente possa aprender e evoluir. E isso acontece num determinado tempo. Vocês já viram, por exemplo, como as crianças, elas querem tudo a tempo e a hora? Porque a noção de tempo de uma criança é muito diferente da noção de tempo de um adulto. Então, criança não tem calma. Criança é impaciente pela própria natureza. Pediu, quer receber.
Conforme a gente vai se desenvolvendo em termos cognitivos, em termos emocionais, nós vamos aprendendo, né, a lidar com o tempo de uma outra maneira. Nós vamos aprendendo, por exemplo, a perceber que nós temos um tempo interno, como que é o tempo externo, como é o tempo dos outros. E tudo isso deve ser uma aprendizagem que nos leve à experiência de vivenciar a calma. Porque o tempo, gente, na nossa existência, não passa em vão. O tempo é sempre e deve ser sempre utilizado em favor do nosso progresso. Boa noite a todos, obrigada pela atenção, que Deus fique conosco. Até o próximo domingo. Que Jesus nos abençoe. Quando se pensa em se estruturar na necessária calma, teremos que considerar que a calma é uma conquista. Podemos, sim, nos esforçar para não nos perdermos à distância da serenidade. Mas serenidade, calma, é realização do espírito, que vai ganhando uma equidistância das situações, vai ganhando uma equidistância da sua própria imagem e então se integra, e isso faz pouco a pouco, com o sentido maior da vida. Uma vez inseridos no sentido maior da vida, nós adquirimos uma condição nova de um tanto agentes da vida, um tanto observadores da vida. Nesta condição, naturalmente se desenvolve uma capacidade de observar as situações e os convites que cada situação nos põe com uma certa serenidade, naturalidade, espontaneidade. Até que possamos vencer os impulsos egóicos e individualistas, até que possamos superar essa fase de identificação extrema com a persona, se distanciando daquilo que efetivamente somos como espíritos, como presença divina na vida, haverá instabilidade emocional e os desastres daí decorrentes pela falta de equilíbrio e de equidistância. Que ninguém se afomente de não ter ainda alcançado a paz interior, a calma, a serenidade de espírito, porque isto é realização que se pontifica pouco a pouco através do trânsito das nossas experiências milenares. Todos estamos matriculados, de um lado, na escola da vida, de outro lado, na oficina de exercício da vida, aprendendo e exercendo
São solicitações constantes. E enquanto não adquirirmos o horizonte do significado, nós nos sentiremos premidos pelas instâncias de cada momento, pela imagem que possamos estar passando, pelas expectativas do ponto de vista pessoal. Conquistemos, assim, desde já, a calma para chegarmos à calma. A serenidade antecipada à verdadeira e maior serenidade. Na medida em que conhecemos a existência em seus projetos de realização, vamos ganhando uma nova dimensão, um novo significado de tempo. Não como algo que se esgota, mas como algo que se faz permanente convite. Essa realidade, ontem, hoje, amanhã, é que produz o dinamismo da alma. Olha para o passado, para trás, olha para o futuro, se vê no seu momento existencial e então se sente inclinado, sente um impulso, um convite de cada momento. Riqueza das riquezas, gloriosa construção de Deus. Quando tudo isso se tornar uma realidade palpável no horizonte das nossas considerações, então alcançaremos esta grande virtude, este horizonte amplo, esta riqueza de momento que faz de cada instante, de cada relação, de cada encontro, um clímax de luz e presentificação de Deus na criação que nos cerca, nas criaturas que conosco convivem. Guardemos, pois, a certeza de que a calma advirá como fruto das nossas realizações quanto ser. Nem tanto realizações quanto homens, mas realizações na profundidade, na essência daquilo que verdadeiramente somos. Quando alcançarmos isso, muito se e a presença daqueles que seguem ao nosso lado. Que Jesus a todos nos abençoe. Agradecemos pela companhia dos caros confrades do Centro Espírita Francisco de Assis, daqueles que comungam costumeiramente conosco na casa, como também daqueles que, ora distanciados, seja do centro, seja da cidade, estejam comungando conosco nesse instante. Saudamos, uma vez mais, as luzes da doutrina espírita,
e convidando-nos à consideração do Evangelho de Jesus, caminho, verdade e vida. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus a alegria dos sons imortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus nas promessas de amor. Sinto Deus na saudade que renova a lembrança. Sinto Deus nas palavras leais de esperança. Sinto Deus no momento de ver-te partir. Sinto Deus na qual volta irmão a sorrir. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus nas promessas de amor. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus nas promessas de amor.